Boa tarde, meus queridos alunos. A gente vai trabalhar hoje a unidade 2, certo? Unidade 2 na página 58, capítulo 6, números reais. Aqui a gente tem um diagrama que vai representar os números reais, viu? Mas antes de a gente vir para o diagrama, a gente vai só entender o que é cada conjunto e relembrar. Conjuntos naturais, a gente não precisa ter muita apresentação sobre ele. Foi o primeiro conjunto que a gente começou a estudar lá no 6º ano, ou até antes disso. A gente aprendeu a contar, certo? São os elementos dele, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Com o tempo foi passando, existia necessidade da contagem ser melhorada, porque teve saldo negativo, temperatura negativa, então para isso foi criado os números inteiros, certo? Os números inteiros. Depois dos números inteiros foi criado o conjunto dos números racionais, que engloba os números decimais, todos na forma A sobre B, forma de fração. Então, o conjunto dos números racionais, os seus elementos, todos podem ser escritos na forma A sobre B. Aí você me pergunta, professor, se eu pegar o número 5, por que ele vai ser um número racional? Como é que eu posso escrever ele na forma A sobre B? Então, para me escrever esse número na forma A sobre B, eu posso dizer que o 5, e a gente sabe que embaixo dele sempre tem o número 1. Qualquer número inteiro tem um número embaixo. Está aqui, forma de fração, forma A sobre B. Então, qualquer número desse daí eu posso escrever na forma A sobre B, por isso faz parte do conjunto dos números racionais. Alguns exemplos do conjunto dos números racionais, que é escrito na forma A sobre B, a gente tem os números decimais, certo? E esses decimais, como exemplo, ó, 3 sobre 2 igual a 1,5, esse 3 sobre 2 está escrito na forma A sobre B. Então, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Como é que eu vou pegar esse 1,5 e transformar numa fração? O que eu vou observar? Quantas casas eu tenho após a vírgula? Nesse caso aqui, eu tenho uma. Então, eu vou tirar essa vírgula daqui e vou deslocar para cá. Então, ao invés de trabalhar com 1,5, vou trabalhar com 15. Então, se eu desloquei uma vez, então vai ser 15 dividido por 10. Se eu tivesse deslocado 2 vezes, por 100. Se fosse 3 vezes, por 1000. Certo? E assim por diante. E aí, o que vai acontecer? Quando eu pego 15 sobre 10, eu posso estar dividindo isso aqui, simplificando por 5 e por 5. 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. Escrito na forma A sobre B, certo? 3 sobre 2. E dentro disso aí a gente tem as dízimas periódicas, que podem ser simples ou compostas. Simples, quando eu tenho um período, esse período está sempre se repetindo. Composta, quando além do período aparece um número diferente, que eu chamo de antiperíodo, certo? E essa barrinha aqui em cima está determinando que o 5 é o período que está se repetindo, tanto no exemplo dos simples como no exemplo dos compostos, certo? Depois disso surgiu o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais são números decimais de forma que eles são infinitos e que não possuem períodos, certo? Não possuem períodos. Logo, não podem ser escritos na forma A sobre B, com B diferente de 0. Se isso não acontece, eles não são decimais. Se não são, não são racionais. Se não são racionais, eles vão ser irracionais. Exemplo, 4,1123459 reticências. A gente observa que eu não tenho uma repetição de período, eu não posso determinar um período que se repete aqui. Se eu não posso determinar isso aqui, ele não pode ser escrito na forma A sobre B, logo é um decimal infinito que não possui período, então ele vai ser um número irracional. Com isso, a gente observa que esse diagrama vai representar o seguinte. Primeiro, surgiu os números naturais. Depois, surgiu os números inteiros que englobam os naturais. Depois, surgiu os números racionais que englobam tanto os inteiros como os naturais. Depois, um conjunto à parte foi criado,
somente para os números irracionais. São esses números infinitos. Exemplo, raiz quadrada de 2, o número π, são exemplos de números irracionais. Como não poderia ter conjuntos separados e divididos dessa maneira, foi criado um conjunto que englobasse tudo, chamado conjunto dos números reais, certo? Conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais ele é a junção de todos os outros conjuntos. Aí eu tenho mais um exemplo aqui de conjunto dos números irracionais, como a gente já tinha visto, ó. 3,45567321489 6. Observa que ele não tem um período se repetindo. Então, se não tem, é um número irracional. 8,1237846. Reticências. Também não tem um período que se repete. Então, é um número irracional, certo? Então, com isso, a gente chega no conjunto dos números reais, propriamente dito. A gente vai dar uma olhadinha, dar uma trabalhadinha neles aqui. Todos os elementos dos conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais pertencem ao conjunto dos números reais. Logo, a união desses conjuntos forma o conjunto dos números reais que a gente representa por esse R. A gente tem uma barrinha e tem um R. Esse aqui é o conjunto que representa todos os conjuntos que a gente estuda aqui no ensino fundamental, certo? Conjunto dos números reais. Como a gente está estudando o conjunto dos números reais, a gente vai dar abertura para estudar os subconjuntos desses conjuntos, né? Dos números reais. Então, tem algumas coisas que a gente tem que saber. Então, primeiro, todos os números reais. O R, representado aqui, ó, ele é o conjunto R, onde representa todos os números que existem, que vão lá do menos infinito, certo? Menos infinito, não ficou bonito não, mais ou menos infinito. E aí ele vem com os números negativos, menos 2. E aí eu posso estar colocando aqui menos 1, 0, 1. Aqui eu vou colocar o 2. Aqui eu vou colocar o 3. À frente do 3 eu vou colocar o número π, porque o π vale 3,14, então ele vai estar entre o 3 e o 4. Aqui eu vou colocar o 4. Aqui eu posso colocar o 4,6 e assim por diante, certo? A reunião de todos os elementos, certo? Todos os elementos aí. Aí a gente vai observar o seguinte: se R são todos os elementos, os seus subconjuntos tem que ter uma coisa diferente para fazer parte do conjunto R. Primeiro, a gente vai observar o seguinte: quando isso vale para todos os conjuntos, viu, galera? Vale para os naturais, para os inteiros, para os racionais, para os irracionais. Toda vez que aparecer o conjunto R ou outro conjunto qualquer com esse asterisco, quer dizer que eu tenho todos os números reais. Nesse exemplo aqui, estou falando de real. Não nulos, quer dizer sem o zero. Toda vez que aparecer o asterisco é porque o zero não vai fazer parte desse subconjunto. Certo? Observando aqui esse exemplo aqui agora. Próximo subconjunto. Quando aparece o mais, quer dizer que são todos os números reais, só que são positivos, somente os positivos. Professor, o zero entra? Sim, o zero entra porque não tem um asterisco, tá vendo? O zero só não faz parte se o asterisco estiver lá. Vamos observar agora esse subconjunto com o sinalzinho negativo. São todos os números reais negativos. De novo, professor, o zero entra?
entra, porque não tem um asteriscozinho aqui, ó. Agora vamos observar isso aqui, ó. Números reais positivos sem o zero. Tá vendo? Porque tem um asterisco. São todos os números reais não nulos sem o zero positivos. Quer dizer, vão ser todos os números positivos com exceção do zero. Então vai ser a partir do 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Próximo subconjunto. Observa. Asterisco quer dizer que vai ser não nulo. O zero não entra. E negativo. Todos os números reais não nulos sem o zero e negativos. Certo? Então vamos dar início aos nossos estudos. Ok? Agora a gente vai lá para a plataforma para debater e eu vou colocar uma atividadezinha lá na plataforma para a gente fazer, ok? Vamos lá.